Muito bem, hoje a aula é sobre lugares geométricos. O que é lugar geométrico? É necessário duas condições para que a gente tenha isso. A primeira é que todos os pontos da figura têm uma mesma propriedade. A segunda, que nenhum outro ponto do plano tenha essa propriedade. Bom, isso vai aparecer melhor quando eu estiver explicando sobre circunferência. Ok? Para a construção da circunferência, a gente já sabe que a gente usa o compasso. Então, predeterminamos o tamanho do raio, ok? Vou fazer um menor um pouco. Então, basta traçar esse raio, a circunferência. Temos a circunferência com o centro dela, vou chamar aqui de centro O. E todos os pontos da circunferência terão a mesma distância em relação ao centro O. Então, vou colocar aqui alguns pontos. Vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Nós podemos, então, traçar os raios. Tenho o raio OA, o raio OB, OC e OD, e eles têm a mesma medida, ok? Posso utilizar uma régua para medir, ambos, 2,5 centímetros, e assim por diante, todos eles, ok? Mas mesmo que eu não tivesse uma régua, nós já sabemos, então, que eles têm essa primeira propriedade, ou seja, OA tem a mesma medida do segmento OB, mesma medida do segmento OC, mesma medida do segmento OD. Por quê? Todos eles possuem a mesma medida de um raio, que nesse caso nós determinamos 2,5 centímetros. Mas, se eu tenho um ponto, então, que não está na circunferência, vou marcar um ponto aqui fora, chamar de ponto F. O que a gente sabe sobre o ponto F? Que o ponto F tem uma medida diferente das medidas antes determinadas. Ou seja, o ponto F ele é esse outro ponto que não tem a propriedade dos demais. Podemos dizer, então, que o segmento OF tem a medida diferente do segmento OA, ou do segmento OB, ou do segmento AC. Logo, podemos concluir que o segmento OF tem a medida diferente do raio. Ele cai nessa segunda regra. É um outro ponto desse plano que não tem a propriedade dos demais. Logo, determinamos que a circunferência é um lugar geométrico. A bissetriz de um ângulo também é um outro lugar geométrico que a gente pode estudar. A bissetriz nada mais nada menos que é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois ângulos congruentes. Então, eu posso criar um ângulo, ok? Vamos determinar aqui um ângulo. Não vou medi-lo ainda. Estou deixando para medir depois. Então, eu tenho um ângulo ABC, ok? Então, o ângulo ABC, ele tem a medida. Vamos medir. Então, posso colocar o centro do meu transferidor. Estou usando o transferidor agora, tá? Alinhá-lo ao 0 graus. Nós vamos caminhando com ele. E aí eu predetermino que ele tem aí 65 graus, 64 graus. Vamos colocar 64 graus. Ok? Bom, para determinar
Então, a bissetriz, se a bissetriz divide um ângulo ao meio, eu posso vir procurar a metade de 64 graus, que é o 32 graus. Venho, faço um ponto aqui no 32 graus e vou traçar a minha bissetriz. Esse segmento, então, que eu tracei de vermelho, é a bissetriz do ângulo ABC. Vou chamar aqui de ponto D. Ok? Então, o meu ângulo ABC foi dividido em dois ângulos congruentes. Posso dizer, então, que o ângulo ABD mede 32 graus. O ângulo também CBD, que é este aqui, CBD, também mede 32 graus. E ainda posso dizer que o ângulo ABD é congruente ao ângulo CBD, pois possuem a mesma medida. É isso que funciona aqui, né? Significado de congruente é possuir mesma medida. Eu posso ainda utilizar o transferidor. Posso usar aqui um espaço ainda para criar aqui outro modo de determinar a bissetriz, ok? Um outro modo. A única coisa que eu vou precisar é de uma régua. Então, eu vou marcar aqui um ponto equidistante. Vou colocar aqui 3 centímetros. Pode ser 4 centímetros. 4 centímetros, o ponto A. Vou chamar aqui de O. E vou chamar esse ponto 4 centímetros aqui de ponto N. Ok? E agora eu não terei a ajuda mais do transferidor. Como funciona então? O desenho já está pronto, né? A gente tem que marcar com o compasso, ok? Os mesmos 4 centímetros de distância. Então, eu crio aqui uma marca, uma primeira marca, a partir desse ponto. A partir do ponto N, com os mesmos 4 centímetros de distância, é como se eu tivesse um raio de distância com essa circunferência. Então, outro compasso. Marcado esse ponto, chamei aqui de ponto T. Eu tenho um quadrilátero, que é um losango com 4 lados de medidas iguais. No nosso caso, 4 centímetros. Logo, existe uma propriedade que diz que as diagonais do losango, ok? Então, a diagonal OT, ela é bissetriz dos ângulos internos. Logo, o ângulo AON, a sua bissetriz é a semirreta OT. Então, AOT tem a mesma medida, é congruente ao ângulo NOT. Outro lugar geométrico que a gente pode estudar hoje é sobre a mediatriz. A mediatriz de um segmento de reta. A mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular. O que significa perpendicular? É ter ângulo de 90 graus em relação ao segmento já desenhado e que passa pelo ponto médio desse segmento. Então, a gente tem aqui um segmento de reta. Vou fazer ele assim, num formato diferente, ok? Não vou medir esse segmento de reta. Vou chamar aqui, então, de segmento de reta AB. O que se pede? Na hora de for usar o compasso, você vai marcar o compasso e utilizar uma distância um pouco maior que a metade dela, ok? Pode ser um pouco maior também, não tem problema não, tá? Então, aqui eu vou fazer uma marca aqui em cima, ok?
com essa distância. A mesma distância eu posso fazer embaixo. Ponho, então, a ponta seca no outro ponto. Faço a mesma marca com a mesma distância. Na mão embaixo, também a mesma marca com a mesma distância. O que eu tenho, então? Eu tenho as distâncias que seriam os raios desse compasso, marcando-se neste ponto e neste ponto os pontos de encontro. Então, eu tenho aqui a mesma distância, ok? Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles, ok? Não vou marcar esse triângulo, não, mas eu já posso, então, nesses pontos, ligar os pontos, ok? E marcar a nossa mediatriz. Tá legal? Por quê? Eu tenho, vamos falar aqui da propriedade. Eu tenho aqui um triângulo isósceles, já que essa medida tem a mesma medida dessa aqui, ó. Vamos denominar aquele ponto lá em cima de ponto C. Ok? Então, diz o seguinte, que no triângulo isósceles, ok? A sua altura, beleza? Ela é mediana, ou seja, ela divide a base em dois segmentos congruentes, ok? E também bissetriz do ângulo do seu vértice. Nesse caso, usando essa propriedade, eu posso confirmar que a mediatriz, que é essa reta, ela passa no ponto médio do segmento AB.